E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Essa semana o Chess.com divulgou um artigo, né? Tentando estimar ratings de jogadores de diferentes épocas, baseado em diversos critérios, né? Tentando estimar assim, os melhores jogadores de sempre, os ratings deles, né? Ao longo da história, mas é claro que sempre vai ter o fator subjetivo, né? Você comparar jogadores de épocas diferentes, o próprio jogo muda muito. No fim das contas acaba indo para uma opinião pessoal, né, de cada um. Eu sempre falei que considero o Kasparov ainda o melhor jogador de todos os tempos. Agora, estimo muito, claro, o Bob Fischer, Magnus Carlsen, como não acho nenhum absurdo quem considera esses maior, os maiores de todos, ou o maior de todos sendo um deles, né? Mas a gente vem fazendo de vez em quando aí uma série de partidas do Kasparov, a gente vai seguir a análise. Hoje a gente vai falar do Kasparov, campeão mundial juvenil em 1980. E repare bem, juvenil, né, o sub-20 aos 17 anos, né? O Kasparov foi campeão mundial sub-20 aos 17 anos. Vai mostrar partida e o destaque das partidas dele foi essa partida contra o sueco Åkesson. Estava ali disputando a liderança próximo à liderança nesse momento. E foi uma partida que foi muito famosa, né? Vai dar uma olhadinha, mas antes da gente começar, você já deixa o like, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Kasparov jogou peão dama, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3. O Åkesson jogou a sólida e consistente defesa índia da dama, com B6. Kasparov jogou sua arma favorita de então, a variante Petrosian, A3, né? Tem a ideia de desenvolver o cavalo em C3, evitando a cravada bispo B4. Bispo B7, o lance principal, foi jogado pelo Åkesson. Outras opções aqui são bispo A6, C5, né? Bispo B7, cavalo C3, D5, C por D5, cavalo por D5 é o lance principal. Também é possível tomar de peão. Cavalo por D5, E3, bispo E7, bispo B5, cheque. Esse cheque é um refinamento aqui, né? Ao invés de se desenvolver diretamente o bispo em D3, as pretas podem jogar C5, claro, de uma vez e depois desenvolver o cavalo em C6. Tem outras opções também. Você dá um cheque, as pretas vão jogar C6 e o bispo volta para D3 e diminui as opções aqui, né? Aqui, fatalmente, as pretas vão ter que jogar C5 em algum momento para abrir o bispo, né? E justificar o seu jogo até aqui. E você não perdeu tempo nenhum, porque o lance C6 não é uma grande virtude assim, na posição das pretas. Então o bispo volta para D3, um refinamento bem conhecido nessa variante. Aqui as pretas jogaram cavalo D7, E4. Aqui cavalo toma C3, B toma C3. Então aqui as brancas têm um forte centro de peões, mas as pretas podem tentar atacar esse centro com C5. Foi o lance aqui do Åkesson, Roque e C por D4. Uma ideia aqui, né? Interessante é você não tomar tão cedo em D4. Você acaba abrindo linhas aqui para as brancas, né? Especialmente essa grande diagonal. Então você poderia adiar aqui, jogar Roque, ou mesmo torre C8, ou mesmo dama C7. Até dama C8 aqui é possível, tendo a ideia de possível bispo A6 para trocar esse bispo. São possibilidades. Quando toma aqui muito cedo, né, você
Reparem que essa diagonal aqui ganha vida. Isso vai ser muito importante nessa partida. Essa diagonal, digamos assim, ela se abre. O bispo pode vir para B2 com bastante atividade. Roque, dama E2 jogou Kasparov. Torre C8 e o bispo veio para B2. Com os peões em C3 e C5, não faz muito sentido botar o bispo tão cedo em B2, porque vai ter 2 peões na frente. Agora aqui, claramente a ideia de D5 e apontar o bispo lá para o roque das pretas é muito interessante. Dama C7 jogou o Akerson e dama E3. Kasparov gostava muito de jogar com esse centro de peões móvel, né? E com possibilidade de sacrificar os peões e avançar aqui para abrir linhas para os bispos. Ele era um dos temas favoritos dele em sua juventude e mais tarde também. Veio o cavalo F6 aqui do Akerson e o Kasparov jogou cavalo E5. B5, um lance interessante aqui do sueco, né? O ponto é que se tomar o peão está caindo em E4 e o centro desaparece. Então ele começa aqui um jogo na ala da dama, ganhando espaço. Um bom lance. Kasparov, por sua vez, começou o avanço aqui na ala do rei, também com F4. Dama B6 mandou o Akerson. Libera a coluna para a torre, dificulta o D5 porque a dama está caindo, tem o rei também embaixo. Kasparov jogou rei H1 e outra virtude ali dama B6 é preparar B4, abrindo algumas linhas na ala da dama aqui. A por B4, bispo toma B4, então, por exemplo, bispo C3 é uma ideia aqui para trocar esse bispo e está chegando aqui o contrajogo na ala da dama. Nesse momento, então, Kasparov jogou torre de AB1, que evita bispo C3, porque bispo toma, vai atacar a dama, né? As pretas jogaram A5, reforçando o bispo. O Kasparov jogou dama E2, né? Qual que é o ponto desse lance? Se ele jogasse diretamente F5, uma ideia que para as pretas é bispo A6, para trocar os bispos, né? O bispo está cravado, então dama E2 evita bispo A6, mantém a defesa do peão aqui de E4. Dama A7, lance bem jogado aqui pelo jogador sueco, tira a dama da cara da torre e pode ter a ideia de bispo C3 novamente. E o Kasparov foi agora com F5. Tá? E aqui o Akerson cometeu um erro, uma posição muito complicada, né? Kasparov chegando ali para atacar o seu rei, né? Pode deixar qualquer um nervoso e a situação é difícil. Aqui ele mandou dama 8, que ataca 3 vezes o peão de E4, mas é essencialmente um erro aqui. Ele poderia jogar, talvez uma resposta melhor seria tomar, torre toma, mas reparem que não é fácil fazer isso. Agora tem ideia de torre toma F6, mas ainda é possível jogar bispo C3 para trocar esse poderoso bispo B2. Bispo A3 atacando a torre, bispo B4 é uma possibilidade, mesmo que claro, não dá para jogar torre toma B4 direito, larga muito aqui a última fila, dá para jogar torre C1 cheque, trocar. Agora toma em E4, não tem mais ataque nenhum para as brancas, né? Daria para jogar D5 aqui para as brancas, né? Abrindo a grande diagonal, depois de bispo toma, dama toma, atacando o bispo. E aí, por exemplo, bispo A6, né? Mas ainda nada tão terrível está acontecendo aqui. Embora a posição das brancas seja favorável. Não tem cavalo C6, por torre toma C6. Se peão toma, está caindo o bispo. Então, bispo toma 6, dama toma 6, cavalo C6. Seria possível, ameaçando um duplo. E aqui até mesmo o sacrifício de qualidade, torre toma, peão toma, dama toma. As pretas têm boas chances de segurar essa posição por conta do reduzido número de peões, né? Só tem peões na ala do rei em troca da qualidade, mas é claro que aqui as brancas estariam tentando a vitória.
Veio dama 8, aqui o Kasparov cometeu talvez o único erro na partida dele, né? Sob o olhar crítico do computador, né? Mas esse erro já foi apontado por ele mesmo em seus livros. D5. E interrogar duas é exagero aqui, né? Interroga uma. Porque aqui ele tinha uma continuação melhor, que era tomar em E6, primeiro, abrindo a coluna F, peão toma, tá? E agora sim D5. Peão toma e a ideia é semelhante, que é a partida cavalo G4, colocando o bispo na parada. Se cavalo por G4, dama por G4 ameaçando mate. Torre C7, uma possível defesa aqui. Mas aqui as brancas têm excelente chance aqui de ataque com E5 e ameaçando ideias como dama H4, dama H5 atacando lá em H7. O ataque aqui é nervoso enquanto que você bloqueou a diagonal aqui, né? O peão das pretas bloqueia aqui a pressão em G2. E esse peão passado também pode se tornar perigoso. Essa posição é de clara vantagem, aí, pelo menos para as brancas. Seria uma boa continuação para o Kasparov, mas ele jogou D5. E também não é nada óbvio, né, que seja um erro. Peão toma, forçado, cavalo G4. Essa é a ideia do Kasparov. Cavalo toma G4, dama toma G4. Ameaçando mate. Praticamente forçado F6 aqui. E agora, pessoal, aí entra a magia do Kasparov. Ele tinha visto essa posição e aqui ele jogou o brilhante bispo toma F6, sacrificando o bispo, sem assim ter um arremate fácil aqui. Muito na intuição, né? E digamos assim, confiando nos seus instintos de ataque. Claro que tem cálculo, mas é impossível aqui calcular tudo, todas as possibilidades. Mas o fato é que o lance é bom e a melhor defesa das pretas leva no máximo a igualdade. Tem que tomar de torre, E5. Agora ele está confiando no potencial desses dois poderosos peões avançados e no ataque ao rei aqui. E aqui o Akerson cometeu o erro decisivo, torre H6. A posição é difícil de jogar, né? Difícil de defender. Aqui torre F7 possibilitava a defesa. F6, né? Não E6. Esse interroga que torre F6 bloqueia os peões. Então, F6 com a ideia de E6, né? Mas aqui as pretas poderiam defender com torre de C, F8. Se E6, torre toma F6, né? Agora. Aqui torre F3 é uma possibilidade. Tem ficar de olho em bispo toma H7, cheque, torre H3 e dama H5. Torre G3 aqui é outra possibilidade. Se G6, bispo toma G6, né? Mas aqui tem bispo C8, né? Um bom lance defensivo para as pretas. Dama G5. E aqui, por exemplo, dama A7. Para reforçar a defesa aqui da segunda fila. Torre de BF1 trazendo a última peça. Você vê que o ataque das brancas ele nem é tão direto. Ele é lento, traz as peças para o jogo. Mesmo assim, ele é bem perigoso. E agora, por exemplo, aqui G6, dama H6, bispo E6, ou mesmo aqui, uma outra possibilidade seria bispo C5, né? Só para demonstrar aqui, bispo toma G6, se H toma G6, dama por G6 não é bom porque H8 as pretas se salvam, mas aqui tem torre G3, né, com a ameaça terrível de torre toma G6 ou dama toma G6 e depois dama H6, né? Então é bem perigosa a posição. Mas aqui as pretas podem defender com bispo E6.
né? Torre G3, agora se bispo toma G6, né? O ponto é que H por G6, torre G3. Tem esse lance aqui agora, torre G7. E tem uma cravada aqui na coluna F. Com o bispo em C5, né? Bispo toma G6, HG6, torre G3, se torre G7. Agora a torre toma G6, acaba vencendo aqui. Não tem uma boa defesa aqui, né? Se torre toma G6, dama toma, rei H8, torre F4. Na outra posição, né? Aqui torre G7, se torre toma G6, torre toma G6, dama toma G6, rei H8. Se jogar torre F4, tem essa defesa mágica aqui, que é bispo G8. Tá cobrindo aqui nessa torre H4, cheque, bispo H7. É uma defesa de cinema, né? Encontrada aí pelo computador, né? Esse dama H6, né? Agora dama H7. Ameaça mate lá em B1 e as pretas vencem. Então, as brancas teriam que se contentar aí com torre G3. E aqui não tem muito mais do que o empate. Ou a posição segue confusa aqui, mas não tem nenhum arremate claro, né, para as brancas. Essa posição mais ou menos acaba dando igualdade. Aí tem vários peões pela peça. Na verdade tem um, né, mas tem ataque. É uma grande confusão, mas que não há nada conclusivo ainda para as brancas. Depois de torre H6, agora o ataque anda de maneira mais fácil. F6 ameaça mate em 1. Tem que defender ali torre C7. Agora E6. Agora esses dois peões passados decidem. Passados ainda não, né? Mas esses dois peões na sexta decidem a parada. Dama D8. E agora E7. Ameaçando a dama. E também ameaçando F7. E também dama por G7 mate. Por isso bispo toma G7 não funciona. Aqui é mate em 1. Depois de G7 as pretas tiveram que entregar a torre. Peão toma, dama toma. E agora elas têm a qualidade a menos. Ainda que por 2 peões. No entanto, a vantagem é decisiva porque segue o ataque aqui, né? E as torres estão jogando muito. Torre de BC1 ameaça torre C8 cheque. Bispo toma, dama toma, né? Ganhando a dama. Só vai ter dama F8. E aqui as pretas erraram com dama D8, que, digamos assim, encurta a resistência, que era possível resistir ainda com dama E6, propondo a troca das damas, embora o final, depois dama toma E6, torre toma E6, torre C7, torre E7. Aqui, por exemplo, torre de FC1. As brancas têm ótimas chances de vencer, né, por conta da atividade, né, das torres. Aqui agora é ameaça tomar e entrar em C7. Esses peões devem cair e o final com 2 peões ali digamos assim, na ala do rei. Inclusive aqui tem um problema para resolver. Meio que tem que jogar rei F7 que solta o peão de H7, né, depois de torre toma. Bispo toma, torre C7. Só tem bispo A8, dá para tomar esse peão. E aí as brancas ficam com 2 peões passados aqui. 2 peões contra 1. A possibilidade de fazer um peão passado mais adiante, elas devem vencer. Mas dama D8 permite um final mais rápido. Aqui Kasparov jogou dama F5, ameaçando cheque em B7. Dama B8. Para defender o bispo aqui, né? Dama F7, cheque. H8 não tem dama F8 porque o bispo está vigiando. Mas depois de torre C7, as pretas tiveram que abandonar. Ameaça dama G7 mate, torre toma B7, caindo o bispo. Então, aqui o Ackerson abandonou. Uma partida brilhante aí do Kasparov, mais uma, né, da sua vasta coleção de partidas brilhantes. Teve
a precisão aí de 97,4 contra 87,5 das pretas. Agora vamos dar uma olhadinha digamos assim, na classificação ali do Mundial, né? Para a gente ver como o Kasparov se destacou. Não sei se está dando para ver bem ali, mas Kasparov fez 10,5 em 13, o segundo colocado Nigel Short 9 em 13, né? Depois uma turma ali com 8,5, depois outra turma com 8, o Morovic, chileno, né, em terceiro com 8,5. O Kasparov ganhou com 1,5 na frente, ainda administrando, né, empatando ali as duas últimas, e lembrando que ele tinha 17 anos, né? Ele é de 1963 e esse é o Mundial Sub-20 de 80. Então, só coisas que somam aí digamos assim, a impressionante carreira, né, do Kasparov. Então, se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Lembrando que é muito importante pra gente. Valeu, até a próxima.